Boa noite, povo de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje é sábado, dia 8 de agosto de 2026. Mais um dia está chegando ao fim. E talvez a esta hora você esteja fazendo aquelas últimas coisas antes de dormir, conferindo se a porta está fechada, colocando o celular para carregar, deixando um copo de água perto da cama, vendo se as crianças já dormiram ou terminando alguma tarefa que ficou para o último momento. Por fora parece apenas mais uma noite comum, mas Deus sabe que nem toda noite é igual por dentro. Às vezes a gente deita cansado porque trabalhou muito, outras vezes o corpo nem está tão cansado, mas o coração passou o dia inteiro tentando ser forte. Você sorriu quando precisava sorrir. Respondeu: está tudo bem, quando alguém perguntou. Continuou fazendo o que precisava ser feito, preparou a comida, resolveu uma coisa aqui, outra ali, ouviu os problemas de alguém, cuidou da casa, trabalhou, tentou manter tudo funcionando. Só que ninguém viu aquele momento em que você ficou alguns segundos parado, olhando para nada, pensando: meu Deus, até quando? Talvez exista alguma coisa assim na sua vida hoje, uma situação que você pensou que já estaria resolvida, uma mudança que você esperava há meses, uma pessoa da família que continua preocupando você, um filho que tomou um caminho que você não consegue entender, uma porta que parecia que iria se abrir, mas continua fechada. E existe também aquele tipo de problema que ninguém vê. Por fora está tudo normal. A geladeira faz seu barulho, a televisão está ligada em alguma casa vizinha, alguém passa na rua, o celular recebe mensagens, mas dentro do peito existe uma batalha silenciosa. É justamente aí que Deus quer encontrar você nesta noite. Não depois que tudo estiver resolvido, não quando sua fé estiver perfeita, não quando você parar de sentir medo. Agora, do jeito que você está. Por isso, antes de dormir, não tente organizar sozinho tudo o que está acontecendo dentro de você. Vamos colocar este dia diante do Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor meu Deus, mais um sábado termina, e eu chego diante de Ti sem esconder aquilo que vivi. Primeiro eu quero agradecer. Obrigado porque acordei esta manhã. Obrigado porque de algum modo fui sustentado até aqui. Talvez meu dia não tenha sido especial. Talvez não tenha acontecido nada extraordinário. Mas houve vida, houve pão, houve pequenos cuidados. Houve momentos em que fui protegido sem sequer perceber. Por tudo isso, obrigado, Senhor. Agora eu também quero Te entregar as partes difíceis deste dia. Tu sabes onde perdi a paz. Sabes o que me irritou. Sabes qual notícia me preocupou. Sabes aquela conversa que ficou atravessada dentro de mim. Sabes até aquilo que eu não contei para ninguém porque não queria preocupar minha família. Eu Te entrego tudo. E Te entrego especialmente, Senhor, aquela situação diante da qual me sinto pequeno, porque é muito difícil admitir que não conseguimos. Gostamos de encontrar solução. Gostamos de sentir que temos algum controle, mas existem momentos em que simplesmente não sabemos o que fazer. E o Evangelho segundo São Mateus, capítulo 17, versículos de 14 a 20, nos coloca diante de uma cena muito humana. Um pai chega até Jesus, ele não chega falando de si mesmo, chega falando do filho. Existe sofrimento naquela família, existe preocupação dentro daquela casa, e existe algo que ninguém ali conseguiu resolver. Então aquele pai faz o que talvez muitos pais e mães estejam fazendo nesta noite. Ele procura Jesus por alguém que ama. Talvez hoje você também esteja aqui por alguém. Talvez sua maior oração nem seja por você. É por seu filho, por sua filha, por seu marido, por sua esposa, por sua mãe, por alguém que você ama e gostaria tanto de poder ajudar. Você já conversou, já aconselhou, já insistiu, já perdeu noites pensando, e talvez tenha chegado ao ponto em que percebeu: eu não consigo fazer isso sozinho. Então faça como aquele pai. Chegue perto de Jesus. Não precisa preparar um discurso. Diga apenas: Senhor, olha para quem eu amo. Eu não consigo estar ao lado dessa pessoa o tempo todo. Não consigo evitar
todas as escolhas erradas. Não consigo curar todas as feridas. Não consigo controlar o amanhã. Mas Tu podes chegar onde minhas mãos não chegam. Nesta noite eu não Te peço que me ensines a controlar tudo. Eu Te peço que me ensines a confiar. E enquanto esta casa vai ficando em silêncio, eu coloco diante de Ti o nome daquela pessoa que não sai do meu coração. Cuida dela, Senhor. E cuida também de mim enquanto eu aprendo a entregar lá em Tuas mãos. E talvez enquanto você coloca diante de Deus o nome dessa pessoa, alguma lembrança venha ao seu coração, uma preocupação antiga, uma conversa que vocês tiveram, uma noite em que você ficou esperando ela chegar em casa, uma mensagem que você mandou e ficou olhando o celular esperando aparecer uma resposta. Quem ama conhece esse tipo de espera. A gente queria poder acompanhar cada passo de quem ama. Queria impedir certas dores, evitar algumas escolhas, proteger de determinadas pessoas, abrir os olhos quando percebemos um perigo, mas não conseguimos. E isso dói. Por isso, Senhor, nesta noite eu quero Te entregar aqueles que fazem parte da minha vida. Olha para minha casa. Talvez ninguém aqui seja perfeito. Talvez existam diferenças, palavras mal resolvidas, preocupações que cada um guarda para si. Mesmo assim, Senhor, esta é a família que eu amo. Entra onde eu não consigo entrar. Toca onde minhas palavras já não conseguem tocar. Olha especialmente para aquela mãe que está ouvindo esta oração e ainda não conseguiu dormir porque está preocupada com o filho. Talvez ele esteja longe. Talvez tenha saído e ela esteja esperando ouvir o barulho da chave na porta. Talvez ele esteja perto fisicamente, dormindo no quarto ao lado, mas ela sente que o coração dele está distante. Senhor, fica com esse filho. Vai com ele pelos caminhos onde a mãe não pode ir. Protege-o nas decisões que ela não pode tomar por ele. E dá paz ao coração dessa mãe. Olha também para aquele pai que passou o dia tentando não demonstrar preocupação. Ele fez contas. Pensou no aluguel, nos boletos, na comida, no trabalho da próxima semana. Talvez tenha brincado com os filhos e tentado parecer tranquilo, enquanto por dentro fazia cálculos que ninguém conhece. O Senhor senta ao lado desse homem nesta noite. Lembra a ele que sua família não depende somente dos seus ombros. Dá-lhe sabedoria para amanhã e descanso para hoje. E olha, Senhor, para os nossos jovens, para aquele rapaz que parece bem nas redes sociais, conversa com os amigos, ri e sai, mas quando fica sozinho, sente um vazio que não sabe explicar. Para aquela jovem que se compara o tempo todo, que olha para a própria vida e acha que todo mundo está avançando enquanto ela ficou para trás. Para quem está tentando descobrir o que fazer da vida. Para quem não sabe qual caminho seguir. Para quem se afastou da fé e talvez nem consiga mais rezar como antes. Não os abandone, Senhor. No Evangelho desta noite, Jesus fala sobre a fé, uma fé que pode parecer pequena aos nossos olhos, mas que colocada verdadeiramente em Deus, abre caminhos que pareciam impossíveis. Talvez nós tenhamos entendido a fé de uma maneira complicada demais. Às vezes pensamos que ter fé significa nunca sentir medo, nunca duvidar, nunca cansar, nunca perguntar. Mas aquele pai do Evangelho nos mostra outra coisa. Ele chega carregando uma necessidade. Ele não tem tudo sob controle. Ele simplesmente leva seu filho até Jesus. E talvez a nossa fé nesta noite seja exatamente isso. Levar até Jesus aquilo que amamos e já não conseguimos carregar sozinhos. Por isso eu te digo, Senhor, minha fé pode estar cansada, mas eu vim. Meu coração pode estar cheio de perguntas, mas eu vim. Talvez eu tenha rezado muitas vezes pela mesma situação e ainda não tenha visto mudança, mas nesta noite eu vim novamente, porque ainda acredito que Tu estás aqui. Recebe, Senhor, aquilo que estou colocando diante de Ti e olha também para quem está doente nesta noite. Visita aquele quarto de hospital onde alguém tenta dormir enquanto escuta passos no corredor, vozes baixas e o som dos aparelhos. Visita quem está em casa esperando o efeito do remédio passar a dor. Visita aquele idoso que acorda várias vezes durante a madrugada. Visita quem recebeu um diagnóstico e ainda está tentando entender como será daqui para frente.
E fica também com quem cuida, com a filha que acompanha a mãe doente, com o marido que ajuda a esposa a se levantar, com a mãe que passa a madrugada ao lado da cama do filho, com os profissionais de saúde que começaram mais um plantão enquanto tantas outras pessoas se preparam para descansar. Senhor, chega perto deles. Talvez não possamos tirar a dor de quem amamos, talvez não consigamos mudar certas situações esta noite, mas podemos colocá-las diante de Ti. E é isso que fazemos agora, sem pressa, sem exigir respostas imediatas, apenas dizendo: Jesus, eu confio esta pessoa a Ti, cuida dela onde eu não posso cuidar, abraça onde meus braços não alcançam, fala ao coração dela quando minhas palavras não forem suficientes. E enquanto Tu cuidas daqueles que amo, ensina-me também a descansar. E talvez seja justamente aqui que esta oração precise tocar uma parte muito simples da nossa vida, aquilo que ainda estamos tentando resolver a esta hora. Porque o sábado terminou, mas algumas preocupações não terminaram com ele. Amanhã já está passando pela sua cabeça. Tem coisa para fazer, tem decisão esperando, tem dinheiro que precisa dar até o fim do mês, tem uma conversa que você sabe que não poderá adiar por muito tempo, tem problema no trabalho que ficou para segunda-feira, mas já está ocupando espaço na sua noite de sábado. Senhor, eu te entrego tudo isso, eu te entrego aquilo que ficou pendente, a conta que ainda não consegui pagar, o boleto que vence nos próximos dias, o remédio que preciso comprar, a compra da casa que precisa caber dentro de um orçamento apertado, a preocupação de quem abriu a geladeira hoje e começou a pensar no que ainda precisa comprar para a semana. Olha, Senhor, para quem trabalha muito e mesmo assim vive fazendo contas, para quem chegou cansado em casa, sentou por alguns minutos e já começou a pensar em como será a próxima semana, para quem está procurando emprego, para quem entregou o currículo e ainda não recebeu resposta, para quem tem medo de perder o trabalho, para quem trabalha por conta própria e não sabe quanto vai entrar neste mês, dá-nos o pão de cada dia, não apenas o pão da mesa, Senhor. Dá-nos também serenidade para não sofrer hoje por todos os problemas de amanhã, porque muitas vezes o corpo está deitado, mas a mente continua trabalhando. A gente apaga a luz e começa a fazer contas no escuro. Lembra de uma coisa, depois de outra, imagina um problema que ainda nem aconteceu e quando percebe, está tentando resolver a semana inteira deitado no travesseiro. Nesta noite, Senhor, eu não quero fazer isso. O que puder ser resolvido amanhã, ficará para amanhã. O que eu puder fazer, eu farei. O que eu precisar conversar, conversarei. O que precisar de coragem, eu enfrentarei. Mas agora eu quero descansar. Jesus fala no Evangelho sobre uma fé pequena como um grão de mostarda. E talvez seja exatamente essa fé pequena que eu tenho para oferecer nesta noite. Não uma fé que entende tudo, não uma fé que já sabe como cada problema será resolvido. Apenas uma fé simples que consegue dizer: Senhor, amanhã eu continuo. Hoje eu descanso em Ti. Recebe essa pequena fé. Talvez seja tudo o que consigo oferecer agora. E recebe também, Senhor, aquilo que ainda dói dentro da minha família. Aquela mágoa que ninguém toca porque todos sabem que a conversa pode terminar em discussão. Aquele silêncio entre duas pessoas que antes eram tão próximas. Aquela palavra dita num momento de raiva e que ainda não foi esquecida. Aquela distância que começou pequena e foi crescendo. Se for possível, Senhor, começa a reconstruir aquilo que nós não sabemos mais como consertar. Começa pelo meu coração. Se eu precisar pedir perdão, tira de mim orgulho. Se eu precisar perdoar, dá-me tempo e graça para fazer esse caminho. Se eu estiver querendo ter razão mais do que querendo ter paz, mostra-me isso com carinho. Eu não quero terminar este dia alimentando o ressentimento. Não quero dormir repetindo dentro da cabeça uma discussão que já terminou. Não quero levar para amanhã a raiva que nasceu hoje. Por isso eu coloco diante de Ti o rosto daquela pessoa com quem tive dificuldade. Abençoa essa pessoa e cura em mim aquilo que ainda reage quando lembro do que aconteceu. Agora, Senhor,
com o coração um pouco mais leve, quero rezar como Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Senhor, que esta oração não fique apenas nos meus lábios. Ensina-me realmente a confiar no pão de hoje, na graça de hoje, na força necessária para hoje. Amanhã terá suas próprias necessidades, e tu estarás lá também. Por isso eu não preciso chegar ao domingo carregando antecipadamente o peso da semana inteira. Esta noite pertence ao descanso. Minha casa pertence a ti. Minha família pertence a ti. Meu trabalho pertence a ti. Meu futuro pertence a ti. E aquilo que ainda não consegui resolver também pertence a ti. Eu fiz o que pude neste dia, Senhor. Agora fica tu acordado enquanto eu descanso. E agora, depois de colocar tanta coisa nas mãos de Deus, talvez você perceba que não precisa terminar esta noite com todas as respostas. Algumas coisas continuam abertas, algumas perguntas continuam sem resposta, algumas pessoas pelas quais você rezou continuam vivendo suas próprias lutas. Mas existe uma diferença: você já não está segurando tudo sozinho. Senhor, obrigado por este dia, obrigado pelas coisas simples que aconteceram e que talvez tenham passado despercebidas. Obrigado porque houve alimento, porque houve um lugar para voltar, porque em algum momento deste sábado eu pude sentar, respirar, beber um copo de água, ouvir uma voz conhecida ou simplesmente perceber que cheguei até aqui. Nem tudo foi como eu gostaria, mas eu cheguei e tu estiveste comigo. Obrigado também pelas pessoas que colocaste no meu caminho, até por aquelas que hoje me deram um pouco de trabalho. Minha família não é perfeita, eu também não sou. Nossa casa tem dias bons e dias difíceis, tem risadas, preocupações, diferenças, portas que às vezes se fecham com força, conversas que precisam ser retomadas e abraços que demoramos demais para dar. Mesmo assim, Senhor, obrigado pela minha casa. Nesta noite, passa por cada canto dela. Abençoa quem já está dormindo, abençoa quem ainda está acordado, abençoa aquele quarto onde alguém está preocupado, abençoa a pessoa que está ouvindo esta oração sozinha. Que a tua presença alcance também quem está longe da própria família nesta noite. E eu te entrego o domingo que está chegando. Antes mesmo de amanhã começar, ele já pertence a ti. Eu não sei como será, talvez seja um dia tranquilo, talvez eu tenha compromissos, talvez alguma notícia inesperada chegue, mas não quero entrar no amanhã cheio de medo, quero chegar lá contigo. Nesta noite, Senhor, ensina-me uma coisa muito simples: a descansar sem culpa. Eu não preciso resolver minha vida inteira antes de dormir. Não preciso encontrar agora a resposta daquela conversa. Não preciso saber como tudo vai acontecer. Há coisas que só o tempo mostrará. Há caminhos que serão abertos aos poucos. E há situações em que minha parte por enquanto é confiar. Por isso eu digo: Jesus, eu confio em ti. Mesmo com uma fé pequena, mesmo cansado, mesmo quando ainda tenho perguntas, eu confio em ti. E nesta noite quero colocar minha casa sob a proteção de Nossa Senhora. Maria, Mãe de Jesus e nossa Mãe, permanece conosco. Tu conheces o coração de uma mãe que se preocupa com seus filhos. Por isso olha com carinho para todas as mães que rezaram conosco nesta noite. Nossa Senhora passa pelas casas onde existe preocupação, fica perto dos filhos que estão longe, acompanha os jovens que ainda estão voltando para casa, consola quem está sozinho e leva nossas necessidades até teu Filho Jesus. Agora eu quero convidar você para um momento bem pessoal. Se puder, feche os olhos por alguns instantes. Não precisa dizer muitas coisas, pense apenas naquela situação que mais ocupou seu coração hoje. Talvez seja uma pessoa, talvez seja uma dívida, uma doença,
uma decisão, uma preocupação com seu filho, uma situação que você tentou resolver e não conseguiu, coloque isso diante de Jesus. Não tente explicar demais, diga no silêncio do seu coração: Senhor, isto está pesado para mim. E depois diga: eu te entrego. Agora fique alguns instantes em silêncio. Deus conhece aquilo que você não consegue colocar em palavras. Ele conhece o nome, conhece a história, conhece aquilo que aconteceu, conhece até as lágrimas que você segurou para ninguém perceber. Permaneça apenas diante dele. Senhor, aumenta a nossa fé. Não estamos pedindo uma fé que nunca tenha medo. Estamos pedindo uma fé que, mesmo sentindo medo, continue voltando para ti. Uma fé pequena, mas sincera. Uma fé que consiga dizer antes de dormir: Deus está cuidando daquilo que eu não consigo controlar. Que essa certeza acompanhe você nesta noite. Você não precisa levar para o travesseiro todos os problemas deste sábado. Deixe alguns deles aqui. Nas mãos de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que o Senhor abençoe você nesta noite. Que abençoe sua casa, sua família, seus filhos, seu trabalho e tudo aquilo que você colocou nesta oração. Que Deus acalme sua mente, alivie seu coração e conceda um descanso tranquilo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E antes de ir, se você quiser, escreva nos comentários apenas o nome de alguém que deseja colocar nas mãos de Deus nesta noite. Nós vamos formar uma grande corrente de oração por essas pessoas. Se você conhece alguém que hoje está preocupado com um filho, com a família ou com uma situação que não consegue resolver, envie esta oração para essa pessoa. Talvez ela também precise se lembrar de que não precisa carregar tudo sozinha. Agora descanse, o dia terminou, você fez o que conseguiu fazer. O que ficou para amanhã, entregue a Deus. Durma em paz. Jesus permanece com você, permaneça na paz do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.